Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o João Marcos e vamos agora para a questão 66 da prova de Ciências Humanas do Enem 2009. Questãozinha interessante. Vamos lá? Colhe o Brasil, após esforço contínuo e dilatado no tempo, o que plantou no esforço da construção de sua inserção internacional. Então aqui o texto tratando sobre a inserção do nosso país em um contexto internacional perante o globo, não é? Vamos lá? Há 2 séculos formularam-se os pilares da política externa. Teve o país inteligência de longo prazo e cálculo de oportunidade no mundo difuso da transição da hegemonia britânica para o século americano. Não é isso? O século americano, Estados Unidos como grande império mundial? Vamos lá, voltando para o texto. Engendrou concepções, conceitos e teoria própria no século XIX, de José Bonifácio ao Visconde do Rio Branco. Então, José Bonifácio e Visconde do Rio Branco, grandes brasileiros da nossa história. Buscou autonomia decisória no século XX. Essa palavra aqui é importante, esse termo. Autonomia decisória. Então, nosso país atrás de autonomia nas suas próprias decisões. As elites se interessaram, por meio de calorosos debates, pelo destino do Brasil. O país emergiu de Vargas aos militares, como ator responsável, ou seja, o país era responsável e previsível nas ações externas do Estado. Então, o país era responsável pelas ações externas. A mudança de regime político para a democracia não alterou o pragmatismo externo, mas o aperfeiçoou. Então, a perguntinha é: sob o ponto de vista da política externa brasileira no século XX, então falando de política externa no nosso país, conclui-se que, observe que no texto ele falou muito sobre esse aspecto, da autonomia do nosso país nas suas próprias decisões. Por exemplo, esse trechinho aqui, ó, buscou autonomia decisória no século XX. O país é o autor responsável nas suas ações externas. E assim por diante. Fala, por exemplo, também nesse trecho, falando de conceitos e teoria própria no século XIX. Então, o Brasil, com agora um aspecto de maior autonomia, andando sobre seus próprios pés. Tudo bem? Então, do ponto de vista da política externa brasileira no século XIX, conclui-se que, vamos ler, por exemplo, aqui, começando de baixo para cima. O item E. A atuação do Brasil em termos de política externa evidencia que o país tem capacidade decisória própria. É justamente o que pode ser lido, por exemplo, aqui, ó, autonomia decisória, teoria própria, ator responsável. Exatamente isso. Mesmo diante dos constrangimentos internacionais, mesmo diante dos cenários internacionais. Tudo bem? Então a letra é certa. E por que será que essas outras letrinhas estão erradas? Vamos dar uma olhadinha. Ó, lembre-se que nós temos sob o ponto de vista da política externa, ok? Os grandes debates nacionais acerca da inserção internacional do Brasil foram embasados pelas elites do Império e da República por meio de consultas aos diversos setores da população. Consultas aos diversos setores da população embasadas pelas elites. Você leu isso no texto? Eu também não vi isso não. Então, letra D, descartada. As brechas do sistema internacional não foram bem aproveitadas para avançar posições voltadas para a criação de uma área de cooperação e associação integrada a seu entorno geográfico. Também nada disso, nada falando de área de cooperação, de área de mercado. Então, letra C também descartada. Letra B. As possibilidades de fazer prevalecer ideias e conceitos próprios. Ok, até por aqui até pode ser, não é? No que tange aos temas do comércio internacional e dos países em desenvolvimento são mínimas. Peraí, tá falando aqui que o nosso país prevalece suas ideias de modo mínimo, de modo ineficaz. Letra B também descartada. Não é isso que o texto está falando. Letra A. O Brasil é um país periférico na ordem mundial, devido às diferentes conjunturas de inserção internacional. Também não está falando nada disso de ser um país periférico. O Brasil é um país muito importante em cenário internacional, uma das maiores economias do globo, ok? Então ficamos aqui com a letra E. É isso, um abraço e até a próxima.